Shabbat Shalom a todos. Tema da mensagem de hoje, cétupla persistência. Tema da mensagem, cétupla persistência. Pai amado, no nome de Yeshua Mashiach, eu elevo diante do Senhor, mais uma vez as nossas vidas, Pai, agradecendo a Ti, porque o Senhor fala, porque o Senhor tem falado conosco. E Pai, eu me elevo diante do Senhor, me colocando na posição de humilde servo, Pai, para que o Senhor possa continuar falando, servindo, Pai, aos meus irmãos. Que a Tua palavra seja transmitida, Pai, e que a Tua Ruach HaKodesh conceda aos meus irmãos a capacitação para compreender o que o Senhor deseja falar neste dia. E, Pai, que através desta palavra o Senhor realize o Teu querer. E haja, Pai, haja o fortalecimento para que o Teu povo, os Teus filhinhos, Pai, continuem caminhando em esperança, perseverando, Pai, naquilo que o Senhor deseja para todos nós. No nome de Yeshua Mashiach, fale conosco neste dia, capacita-me, é o que eu te peço, Hashem, que assim seja. Cétupla persistência. Cétupla persistência. Esta Parashá Emor traz nela o resumo das celebrações fixas, os Hagim, que Hashem nos determinou observar. Todos os anos guardamos estas celebrações e persistimos em guardá-las, porque tudo que o Eterno ordena tem um propósito e motivo para nos guardar também. Mas quando falamos de celebrações, nos alegramos, pois elas são prazerosas. Todo crente gosta de estar na presença de Hashem, tendo um tempo com aqueles que ama. Temos Yom Kippur, um dia de jejum, de água e de alimentos durante 25 horas aproximadamente, mas sempre saímos revigorados de cada celebração que nos foi ordenada cumprir. Ano após ano, persistimos em guardar o que Hashem nos ordenou com persistência e perseverança. Nós temos feito isto. E da mesma forma fazemos a cada Shabat, semana após semana. Após 6 intensos dias, celebramos no 7º dia o tão esperado e desejado Shabat. E muitas vezes, ao acabar um Shabat, é comum ouvir aqui na congregação que estamos mais próximos da vinda de Mashiach. E de fato, a cada dia é assim. Mas no Shabat, nos parece que esta realidade é mais palpável. Quanto à perseverança, irmãos, quando se trata de algo que temos um marco a cumprir, uma celebração, um dia para ser observado, nos parece mais simples, ano após ano, seguirmos, mas as celebrações, as festas memoriais, são para mim, para você, são para nós, um sinal de que devemos fazer o mesmo em todas as situações que se apresentam diante das nossas vidas. Eu vou repetir. Essas celebrações são para nós um sinal que devemos fazer o mesmo, persistir em cumprir, em guardar o mesmo em cada situação que se apresenta em nossas vidas. Nós vamos entender melhor em relação a isto. Em outras palavras, devemos observar, persistir, perseverar também no que diz respeito a outras demandas que surgem em nosso caminho, da mesma forma que com persistência observamos as ordenanças do Eterno. Quando lemos em Melachim Bet, se você puder, abra suas escrituras, no capítulo 5 de 2 Reis. Quando lemos em Melachim Bet, 2 Reis, capítulo 5, a história do comandante Naamã, que era leproso, e também
O orgulho que cercava a vida daquele homem, a pompa pela qual ele esperava ser recebido pelo profeta Elisha, o profeta Eliseu, imaginando como ele mesmo diz no versículo, o versículo 11. Acompanhem comigo. Entretanto, Naamã irritou-se e partiu dizendo: o que é isso? Eu pensei que ele, por certo, viria pessoalmente, ficaria em pé e clamaria o nome de Adonai, seu Elohim, moveria sua mão sobre o lugar doente e assim curaria a pessoa com Tsarat. Irmãos, ele realmente deixaria de ser curado por causa do seu orgulho? Ele chegou, irmãos, ele chegou muito perto de perder a sua cura. Ele quase perdeu, de ser livre de algo que lhe causava grande dor e sofrimento. E esta dor e sofrimento, a dor e o sofrimento deste homem não era apenas física para a posição dele. Ele era um alto comandante, irmãos. Ele sofria não somente fisicamente. Quantas vezes pretendemos que a coisa ocorra do nosso próprio modo e jeito? Esperamos que as coisas venham sobre as nossas vidas de um modo. E quando não saem como imaginamos que seria, de acordo com o nosso desejo, que por vezes está cheio, imerso, transbordante de orgulho, ao invés de estar transbordando da Ruach HaKodesh. Quantas vezes, irmãos, quando não acontece algo que nós queremos, então nós, da forma que nós queremos, nós nos decepcionamos e nos iramos da mesma forma ou até pior do que aconteceu com este alto comandante. Você saberia dizer de si próprio quantas vezes que se autossentenciou dizendo: eu não preciso passar por isto? Vamos colocar de outra forma. Quantas vezes você se prejudicou, quantas vezes você atrasou ou até mesmo perdeu o que Hashem tinha em sua vida dizendo: eu não preciso passar por isto. Isto não. Que absurdo! Eu não vou passar por uma situação vexatória desta. Eu jamais vou me sujeitar a isto. Talvez a sua cura estivesse lá, na ordem, na forma como o Senhor ordenou para você, o seu sustento, a unidade na sua casa, o seu socorro, estivesse naquela situação, como aconteceu com Naamã. Porque, irmãos, a maior cura que Hashem estava operando na vida de Naamã não era física, não era externa, embora esse era o único e principal objetivo de Naamã. Hashem estava operando cura na mente daquele homem, no espírito e na alma dele. Tanto que podemos observar que até chegar o momento de ele ir até o local e iniciar o processo de imersão, como ordenado, a sua maior luta foi de ordem interna. A sede, a raiz de tudo que ele expressou, as suas palavras vinham dos processos da sua mente. Da sua mente, do seu conhecimento, da sua razão, a sua experiência, a posição social e status diante de seus subordinados. Leiam comigo, Melachim Bet, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 a 12. Então Naamã veio com seus cavalos e suas carruagens e parou à porta da casa de Elisha. Eu gostaria de dar uma parada aqui. Quando você vai ao médico, você vai ser atendido, você tem uma situação para tratar na sua saúde, você no máximo leva um acompanhante, uma pessoa para estar com você, para te ajudar. Vejam o que ele fez. Ele está levando uma grande caravana com muitos bens, uma comitiva. Porque ele não queria ficar por baixo, ele necessitava de receber algo, ele estava buscando por algo. Mas é que ele queria demonstrar o seu poder, o seu status, quem ele era, e pagar por aquilo. Continuando a leitura, versículo 10. Elisha enviou
um mensageiro. Vamos parar novamente aqui. Elisha enviou um mensageiro. Aqui não está falando do servo. Não está falando do servo dele. Porque, irmãos, o servo dele, muito provavelmente já sabia como se portar e dizer diante de uma situação, acompanhava o profeta, estava ali. Mas veja o tratar, o que o Rua deseja nos trazer o entendimento, é o tratamento que o Senhor estava tendo na vida deste homem. Então Elisha enviou um servo mensageiro, poderia ser uma criança, uma pessoa ali que aos olhos de Naamã não poderia nem saber falar direito. E ele disse, Elisha enviou um mensageiro a ele para lhe dizer: vai, banhe-se 7 vezes no Iarden, em Rio Jordão, sua pele se tornará como era antes e você ficará limpo. Imagine esse mensageiro dizendo isso para este homem. Às vezes olhando para ele, olha, vai lá e se banha 7 vezes da forma mais simples. Imagine você quando você pergunta uma informação para alguém, e se for uma criança ou alguém que para você, puxa, uma pessoa simples aos teus olhos, e você pensa assim, você quer checar se realmente aquela informação é verdadeira, se você pode confiar naquilo. Seguindo a leitura, versículo 11. Entretanto, Naamã irritou-se e partiu dizendo: o que é isso? Como assim? Eu pensei que ele, por certo, viria pessoalmente, ficaria de pé e clamaria o nome de Adonai, seu Elohim, moveria sua mão sobre o lugar doente e assim curaria a pessoa com Tsarat. Irmãos, imaginem este homem o que ele fez. Ele ficou irado, ele se irritou com o que ele recebeu. Ele esperava um tratamento totalmente diferente, porque aos olhos dele, ele vinha com uma comitiva muito grande para fazer algo, para conceder algo. E ele se irritou e partiu. Agora imaginem ele fazendo isso, irmãos. Ele se irritou e saiu andando, com raiva. E saiu dizendo essas palavras que nós acabamos de ler. Agora imagine, irmãos, eu não quero aqui entreter os irmãos, mas sim trazer através da Ruach HaKodesh o entendimento que muitas vezes eu e você fazemos. Imagine ele na cabeça dele, imaginando o profeta chegando diante dele, e lá, levantando as mãos: Senhor, eu invoco o teu santo nome neste momento. Está aqui diante de mim este homem, este alto comandante. Pai, eu coloco a mão em cada ferida e o Senhor venha com teu poder. Eu estou tentando trazer o que ele esperava, a imaginação dele, como ele queria que fosse realizado a cura para ele. Ele queria que fosse daquele jeito. Ele estava buscando por algo e ele desenhou na mente dele, tinha que aquilo por certo iria acontecer daquela forma. Mas o Senhor usa de formas totalmente diferentes, irmãos, para nos tratar, para cuidar de nós. E no versículo 12 ele diz, ele desvaloriza o rio Iarden, o local que o profeta disse para ele. Ele disse: não são Amaná e Parpar, os rios de Damsec, melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, na mente dele, irmãos, ele queria estar mergulhando numa água cristalina, numa água para aquela água linda e maravilhosa que você vê o fundo, aquela piscina natural. Está desvalorizando o local que o Senhor deu direção para ele imergir, como até mesmo um local que fosse um lago, um pântano. Mas o Senhor age de forma totalmente diferente daquilo que eu e você esperamos. E estava tratando a vida deste homem. E ele continua dizendo: por que deveria eu? Por que deveria eu, o grande, o poderoso, o comandante, um homem de grandes conquistas, respeitado pelo meu rei? Eu e você agimos muitas vezes assim, irmãos. E ele diz: por que deveria eu me banhar nessas águas e ficar limpo? Como eu vou me banhar numa água que aos meus olhos ela é barrenta, a cor dela
pode ser barrenta, vou pisar lá no fundo, vou sentir o meu pé enroscando em alguma coisa lá embaixo e tem barro lá no fundo e eu vou mergulhar ali, fazer imersão ali e eu vou ficar limpo? Como assim? Prestem o que termina dizendo o texto. Ele saiu, no início nós lemos, ele irritou e saiu andando, caminhando, esbravejando, reclamando. E aí ele voltou, ele foi, e aí ele voltou e partiu, furioso. Furioso. Quantas vezes, irmãos, e por muito menos, você já reagiu assim como criança birrenta e imatura? É assim. Virando as costas, saiu pisando duro e esbravejando, não obedecendo às instruções de Hashem, ou ainda não perseverando em observá-las. Mas eis uma boa nova. Hashem trabalha mesmo com os imaturos, irmãos. Mesmo com as suas crianças imaturas. Ele trabalha comigo e com você. Mas ao orgulhoso, ele mesmo resiste. Ele abate. Imagina a pessoa orgulhosa, ela quer fazer as coisas. E ela quer fazer na força dela. E do outro lado está o Senhor. Ela vai com a força dela no orgulho dela. E do outro lado está o Senhor, ela está sendo barrada. E ela está lutando contra isto. Mas mesmo numa situação de imaturidade, de mim e de você, o Senhor, ele vem ao nosso lado e trabalha conosco para nos honrar, para que nós façamos parte do que ele deseja para nós. Prova disto, irmãos, são os 12 Talmidim, os discípulos. Quantos feitos maravilhosos Hashem realizou através daqueles homens que estavam discutindo entre si quem era o mais importante. Quem ia ficar no lugar de Yeshua? E o Senhor realizou grandes feitos na vida daqueles homens, irmãos. E Yeshua mesmo assim persistiu na vida daqueles homens. Ele não os abandonou. Ele perseverou em ensiná-los, em fazer aquilo que o Pai tinha para que ele fizesse na vida daqueles homens. E quando eles se tornaram maduros, irmãos, e realmente se converteram, maiores feitos ainda eles fizeram, o Senhor pôde fazer através da vida deles. E Naamã conseguiu vencer o seu orgulho diante da sua comitiva, graças ao Eterno que falou através da boca dos seus servos. Mas o processo na vida deste homem começou mais atrás, por uma pequena menina, que muito provavelmente era tida como apenas mais uma escrava, uma serviçal como tantas, trazidas cativas da casa de Israel, da terra de Israel. Como é difícil, irmãos, para o homem vencer o seu orgulho sozinho. Eu diria que é impossível sozinho. Impossível, mas não para Hashem, que trabalha com pessoas mesmo imaturas e que já vinha agindo na vida deste homem através dessa menina que havia sido pego pelo rei de Aram em uma de suas incursões e que havia se tornado serva da esposa de Naamã. Esta menina, irmãos, ela amava Naamã. E se lembrava que em sua terra natal tinha um homem do Senhor que poderia ajudá-lo e não hesitou em compartilhar uma informação que estava nela. Ela tinha aquela informação. Estava nas mãos dela. Irmãos, uma garotinha escrava foi usada aqui, irmãos. Amor. Isto é amor. Ela estava fora da terra dela. Longe da sua família. Não temos detalhes. Mas... E ela não hesitou. O Senhor age na simplicidade, irmãos. O que não podemos é confundir o simples. Não podemos confundir o simples com algo raso, sem profundidade ou sem importância. O Senhor é simples, Ele age na simplicidade. Isso não significa que não tem importância, que é algo raso e não tem profundidade. Não podemos confundir essas coisas, irmãos. Você
é alguém, sim, de extrema importância no reino dos céus, que está aqui nesta terra com um propósito único. Não aceite mais qualquer palavra contrária a esta verdade. Não aceite isto. Você é importante. Porém, a pessoa que está do seu lado também o é. Não se esqueça disto. Não desista. Não abra mão. Não abra mão daquilo que você sabe que realmente foi Hashem que confiou você. Não desista de você. Não desista daqueles que Hashem trouxe para estar ao seu lado. Persevere. Persista. Porque o Senhor não tem abandonado você. Ele não te abandonou. Não abandone também. Ele não desistiu de você, não desista também. Por mais que no seu conceito alguém dentre estas pessoas que estão no mesmo ambiente que você pareçam simples, sem grande relevância aos seus olhos, precisamos, irmãos, urgentemente ver com os olhos de Hashem, não com os nossos. E honrar sempre, respeitar sempre, porque eu e você não sabemos quem é a pessoa que está do seu lado no reino dos céus. Não sabemos, irmãos. Eu tenho comigo muito forte, eu sempre carreguei isto, que o Senhor colocou eu na vida da minha esposa para cuidar dela, isso nós sabemos, é fato. E eu tenho para mim que ela é alguém de uma patente muito alta. É um pensamento meu, estou compartilhando algo íntimo com os irmãos. E eu tenho a responsabilidade de cuidar dessa vida. Você não sabe quem é essa pessoa que está ao seu lado. E o que pode acontecer, irmãos, com o relacionamento? Com o passar do tempo. Ele pode se desgastar, e o Senhor não tem isso para mim e para você. Agora imagine se você colocar numa situação de desgaste o teu relacionamento com o Senhor. E nós vemos sobre a terra o amor de muitos se esfriando. Significa que tem amor. O que nós não podemos deixar, irmãos, é esfriar. Persevere. A bênção, a vitória, o socorro, algo que você tem pedido e esperado tanto, pode estar na mão dessa pessoa. Talvez nas mãos de uma de nossas crianças. Nós não sabemos. Estava na mão daquela pequena escrava. A cura deste homem. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos olhar os nossos irmãos com interesse. Não é isto. Mas sim para amar. Ame, respeite, honre, lute por esta vida que está ao seu lado. Contudo, irmãos, nós somos o corpo do Mashiach, e dependentes uns dos outros, gostemos nós ou não. Não importa se você não gosta disto, se isso para você não te agrada. Quantos relacionamentos estão nessa situação, irmãos? Relacionamentos em todas as esferas. Nessa condição onde se perdeu o respeito, a honra devida já não existe, o amor está se esfriando e muitos ainda estão aprisionados em mágoas. E assim, por terem aberto mão de relações, decidiram desistir e não perseverar, não persistir. Abriram mão, mudaram o estado da sua mente com essa decisão. Mudaram o estado da sua mente e decidiram não perseverar. E desta forma podem estar ferindo, tratando com desdém. Se esqueceram que com essa atitude estão ferindo o próprio Mashiach, aquele que deu a vida por todos, ferindo assim o seu coração e o relacionamento com o Pai.
Mas eu declaro no nome de Yeshua Mashiach, se você está nessa situação, se você está vivendo algo assim ainda, isso acaba hoje pela palavra de Hashem, em nome de Yeshua. Isso acaba hoje, em nome de Yeshua. Lembre-se que essa pessoa ao seu lado, ela traz dentro de si Yeshua. Nós somos um corpo, irmãos. Imagine se eu olhar para o meu dedinho, mindinho que está dentro do meu sapato e eu não consigo enxergá-lo agora, e olhar para ele com desdém. Irmãos, eu posso tentar me equilibrar, mexer isso com o meu corpo? Se minha mente neste momento está focalizando no quê? No que eu tenho que fazer para me equilibrar. Eu estou sentindo o meu dedinho de total importância para que eu fique dessa forma. Como nós vamos, irmãos, olhar para o nosso próximo, nós não sabemos quem ele é. E é importante para que vocês estejamos de pé, o Senhor está usando essas vidas. Há muito tempo atrás eu machuquei um músculo aqui, por aqui nessa região, e eu ia sentar, eu ia me virar, eu nem sabia que existia um músculo, alguma área, de verdade, irmãos. Foi algo que aquilo me impressionou muito, porque eu dei um mau jeito e não era órgão interno. Era um músculo, nervo, eu não sei. Eu estava trabalhando e faz tempo isso. Eu sei que eu ia me ver coisas simples. Aquilo me doía, me incomodava. Eu fiquei pensando naquilo. Falei, puxa, como cada parte do nosso corpo é importante. E que quando está machucado, como incomoda, como evita de eu poder me movimentar e exercer a minha vida normalmente. Irmãos, nós podemos estar fazendo o mesmo com nossos irmãos. Machucando, ferindo. Você não está fazendo mal para a pessoa, por mais que você não perceba, ou às vezes você decidiu não querer estar próximo, enfim. Você está ferindo a você mesmo, porque você faz parte do corpo do Mashiach, ferindo o Mashiach. Entenda isto. Não evite mais viver sem estar unido com as pessoas, afastando as pessoas, mesmo congregando, se esquivando de viver, fazendo parte do corpo do Mashiach, fazendo como o mundo diz, mantendo uma distância de segurança. É importante, irmãos, lembrarmos que desde o início Hashem desejou-nos como família, desde o início. Ele planejou isto. Vejamos como é importante viver em unidade e amarmos. Olha o versículo 13 desse mesmo capítulo 5. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Versículo 13. Seus servos, os servos de Naamã, porém se aproximaram dele e lhe disseram, meu pai. Olha a expressão desses homens para com Naamã. Meu pai, se o profeta te tivesse pedido algo realmente difícil, não terias feito. Então, não faz mais sentido fazer o que ele diz quando é tão somente banhar-se e ser limpo. Irmãos, eles se aproximaram. Irmãos, prestem atenção, nós no nosso orgulho, quando nós não somos atendidos da forma que nós queremos, sabe o que eu vejo? Nós indo para longe do que o Senhor tem para nós. E eu vejo aqui, primeiro através daquela menina, e agora através dos seus servos, o Senhor usando essas vidas. Vem para cá, eu tenho para que você esteja aqui. É este o lugar que eu vou trabalhar na sua vida, que eu vou te curar, que eu vou te sarar, que eu vou te abençoar. E nós, no nosso orgulho, não, vai para o outro lado. E como é importante nós termos as pessoas, irmãos, ao nosso lado. Entende? Se você decidir caminhar sozinho, se afastando, como o Senhor vai poder fazer isso na sua vida? Você que está fazendo isso. Não é o Senhor que não trabalha na sua vida, é você que decide estar longe de onde Ele tem para que você esteja. E eles se aproximaram dele. E o trabalho, irmão, nós damos trabalho, como é difícil. A menina falando, o Senhor enviando aquele mensageiro que foi em obediência ao profeta, agora estes homens, e eles sempre indo para longe. E o Senhor trazendo de volta. Eles se aproximaram e disseram isso para ele. Irmãos, como nós precisamos de pessoas para nos trazer a si.
O Senhor falando através das pessoas. Nós saímos da nossa consciência correta, do nosso pensamento equilibrado. E aí vieram as imersões. Ele sozinho, neste momento, sem acompanhamento do profeta, aos olhos dele. Completamente largado para realizar algo. Na mente dele, não está. E nós podemos nos sentir assim também, irmãos. Estou abandonado, ninguém liga para mim. Olha, eu estou correndo atrás. Ah, não. E não é verdade. Não é verdade. Mentira do inimigo. O Senhor já tinha dado para ele tudo o que ele tinha que fazer, bastava apenas obedecer. Ali ele estava sendo assistido por pessoas, pelos seus servos, mas quantas vezes eu e você nós podemos se sentir assim, largados, assistido por pessoas que não sabemos o que estão pensando de nossas vidas, quando cumprimos o mandamento de Hashem, mas desassistidos, nós podemos se sentir assim, desassistidos por quem nos orientou a fazer o que fazemos. Se Naamã ficasse pensando que estava fazendo o papel de tolo diante da sua comitiva, aprisionado ao que poderiam estar pensando dele, ele também não seria curado. Ele teria perdido a maior e mais importante experiência da sua vida, irmãos. Versículo 14. Assim ele desceu. Irmãos, para receber, nós precisamos descer. O movimento da imersão. Você desce, você se inclina, você abaixa, você tem que abaixar a cabeça, nada pode ficar para fora. Assim ele desceu. Olha o que está escrito. É preciso se humilhar. É preciso descer altivamente. Você não vai conseguir nada diante do Senhor. Ele desceu e imergiu 7 vezes no Yarden, no Jordão, como o homem de Adonai lhe tinha dito que fizesse. Nada ele viu sobre a cura até a última imersão. Nada. Mas ele perseverou e seguiu até o fim. Ele não viu nada. Ele imergiu uma vez. Acredito que ele tenha olhado para o corpo dele para ver se algo tinha mudado. Olhou a sua pele, olhou as feridas, mas nada tinha mudado. Ele fez isso por 7 vezes. Somente na sétima ele recebeu sua cura. Na 7ª imersão. Não sabemos se ele imergiu rapidamente ou lentamente, reclamando ou não. Fato é que, crendo ou não, ele obedeceu, irmãos. E muitos milagres de Hashem não estão depositados, não estão creditados exclusivamente sobre a nossa emuná, sobre a nossa confiança, sobre a nossa fé, mas sim em nossa obediência. Se Kefa jogasse, irmãos, o exemplo, se Kefa jogasse a rede por fé, naquele momento, se estivesse transbordante de confiança, ele não diria para Yeshua que sob a palavra dele lançaria as redes. É claro que a consciência, naquele momento, de um pescador podia estar dizendo, ou até mesmo gritando: eu pesquei a noite toda e nada peguei. O que mudou neste mar desde então? Nosso raciocínio, irmãos, não vai ajudar a persistirmos. Bendito seja Hashem pela obediência de Naamã, de Kefa, que obedeceu. Porque elas nos provam, irmãos, elas nos provam que milagres ocorrem pela obediência simples ao que nos foi ordenado. Um símbolo de persistência para nós encontra-se na vida do profeta Eliarro, o profeta Elias. Milachim Aleph, 1 Reis, capítulo 18. Quando os profetas já haviam sido mortos, e agora Eliarro podia orar por chuvas, e ele se coloca na posição de intercessor e pede ajuda ao seu ajudante para que possa subir e ver se há algum sinal de chuva no mar.
pergunta para os irmãos, quantas vezes mesmo o servo teve que ir até ver uma pequena nuvem? Eu pensava que eram 3. E já estava grifado nas minhas escrituras quando eu fui ver isso, irmãos. Já há muito tempo, 7 vezes. Mas eu não sei porque eu pensava que eram 3 vezes. Mas foram 7 vezes. E como é maravilhoso quando o Senhor traz as revelações dele sobre as nossas vidas. Versículo 44, capítulo 18 de 1 Reis. Na 7ª vez, o servo falou: agora há uma pequena nuvem vindo do mar, mas não é maior que a mão de um homem. Eliarro disse: vai, fale a Ahav, prepare a carruagem e vá embora da montanha antes que a chuva o impeça. Este homem, irmãos, o profeta insistiu com Hashem e tinha tanta certeza que pedia para o seu servo ver o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, se a resposta já estava vindo. Mas ele não saía da posição de intercessor nem para ver o sinal. Ele não saiu da posição dele, ele permaneceu. Versículo 43. Vamos voltar um pouquinho, versículo 43. Agora disse ele ao seu servo: suba e olhe em direção ao mar. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. Por 7 vezes Eliarro lhe disse: vá novamente. Ele disse: vá novamente, e eu vou ficar aqui na posição. E ele voltava, ele dizia: vá novamente. Até a 7ª vez, irmãos. Quando o sinal apareceu, enquanto o sinal não veio, ele não saiu do seu lugar. Não deixou de fazer o que era necessário para persistentemente ver o milagre. E ele viu. E não foram muitas nuvens que apareceram enegrecendo o céu, irmãos, mas apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele sabia reconhecer o sinal que pediu a Hashem. E quantas vezes nós não conseguimos reconhecer grandes coisas e atos de misericórdia de Hashem, aquilo que ele tem feito por nós, tem nos dado sobre as nossas vidas, pelo fato de que aos nossos olhos entendimento não é algo grandioso e espetacular, assim como esperava que fosse Naamã esperava que fosse feito com ele. O texto que lemos hoje em Ezequiel, capítulo 44, versículos 23 e 24, diz o que devemos direcionar o povo de Hashem. Eu vou repetir a leitura. Capítulo 44, Ezequiel 23 e 24. Ensinarão meu povo a diferença entre o santo e o comum, e o capacitarão a distinguir entre o limpo e o impuro. Serão juízes em controvérsias e tomarão decisões de acordo com meus regulamentos. Em todos os meus festivais designados obedecerão às minhas leis e minhas ordenanças e manterão santos os meus Shabbatot. Para nós fecharmos. Eu fui chamado, irmãos, para cumprir insistentemente esses mandamentos. Eu sei disto. E todos que trabalham cuidando e zelando por almas têm o mesmo dever que eu tenho. Eu tenho a consciência disso, irmãos. E eu afirmo, irmãos, cada um de vocês, que nós todos, assim como nossos líderes celebram cada nuvem, há uma celebração, a alegria, a festa, com cada sinal de pequena nuvem, que vem, irmãos, em resposta pela vida de vocês, como resultado persistente de orações, e nós temos visto isto. Seja na área espiritual, emocional ou física, existe um trabalho muito grande, um esforço, a perseverança, a persistência, mesmo em momentos de fraqueza, de dificuldade, nós não temos saído da posição. E quando acontece, irmãos, porque nós somos humanos, de alguma situação vir e nós estarmos quase saindo, o Senhor fala: volte para a sua posição.
Esteja onde eu te chamei. Faça o que eu confiei nas tuas mãos. Irmãos, assim nós temos caminhado diante de milagres, diante do sobrenatural do Senhor. Nós temos, irmãos, o Senhor nos chamou para isso. Nós temos visto grandes resultados da intercessão. E nós temos permanecido em intercessão para que a chuva venha sobre a sua vida e regue a semente que está sendo semeada persistentemente sobre a sua vida. E é o nosso dever, como está escrito, irmãos. Este é o nosso dever. Perseverar, insistindo para que você colha os resultados. E ainda que lhe pareça absurdo entrar no Yarden, como foi para Naamã, ainda que você gostaria que as coisas fossem de um outro modo, mas foi deste modo que Hashem estabeleceu que devemos tratar e cuidar da sua vida. Irmãos, o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da minha família. E eu, irmãos, mais uma vez eu vou compartilhar algo íntimo com os irmãos. Eu falava para o Senhor: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero servir ao Senhor, estar trabalhando na tua obra, mas da mesma forma que Naamã, irmãos. Um orgulho escondido. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar condições, eu vou ter condições de me manter e eu vou poder me dedicar integralmente para a tua obra. Criança imatura, orgulho escondido por trás. Mas não está sendo mesmo desta forma, irmãos. E Ele tem cuidado de mim. Ele tem enviado o sustento, o socorro, e Ele tem me ensinado a confiar nele. Momentos de situações eu chego: Pai, aqui está, Senhor, o que eu faço? Pai, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. E Ele vai e manda e envia para mostrar para mim que Ele tem cuidado de mim e da minha família. E Ele não vai mudar porque Ele não muda. O que não pode é eu mudar, é eu sair da posição que Ele me chamou, a posição que um dia eu disse para o Senhor: Pai, eu quero fazer isso, eu quero te servir assim. Como líderes, nós não podemos sair da nossa posição. Muitas vezes nós temos que perguntar a alguém, para o nosso próximo, se ele está vendo algum sinal, alguma nuvem, para nós não sairmos de onde nós estamos, até vermos a vontade do Eterno se cumprindo na sua vida. Ele determinou que as coisas ocorreriam assim, e vai ocorrer, irmãos. Mas você também precisa perseverar. E esta palavra vem para nós hoje. Eu não sei como você chegou neste Shabat, mas o Senhor sabe. E em meio a cada processo, irmãos, em meio a cada processo, a cada situação, não diminuam jamais a importância da perseverança. Porque Yeshua nos disse, Ele nos disse isto, Lucas capítulo 21, versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Obedeça. Confie na palavra de Yeshua, confie na palavra dele. Se a tua alma será ganha assim, aonde está a sua perseverança? Até Naamã considerou ser inteligente e obedecer. Então por que nos cansamos do que é evidente, irmãos? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem, porque o Senhor tem feito bem sobre você, sobre nós, todos os dias. Incansavelmente, persistentemente. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo, colheremos, é a palavra dele. E mais ainda, Divrei Hayamim Bet, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Vocês, porém, sejam fortes e não sejam negligentes, porque o seu trabalho será recompensado. Irmãos, é a palavra do Senhor, ele zela pela palavra dele.
Basta apenas eu e você obedecermos. Você pode não estar hoje na mais alta da sua emuná, da sua fé, da sua confiança. Você pode estar se sentindo fraco, mas obedeça. Apenas obedeça. Faça a prova da palavra do Senhor. É a palavra dele, faça a prova. Como lemos em Gálatas também hoje, capítulo 3, versículo 29. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sois herdeiros segundo a promessa. Eu e você, nós somos herdeiros dessa promessa. Não creia mais nas mentiras, você não faz parte. O que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Não. Você entregou a sua vida para Yeshua. Olha aqui, se vocês pertencem ao Messias, ele comprou a sua vida. Você pertence a ele. São descendentes. Você é descendente de Abraão, meu irmão e minha irmã. E você é herdeiro segundo a promessa que o Senhor fez a Abraão. Hebreus 10, 36. Vocês necessitam de perseverança, de modo que quando tiverem feito o que Hashem deseja, o que ele deseja, não o que eu e você desejamos, o que ele deseja, possam receber o que ele prometeu. Ele prometeu, irmãos, e ele é fiel para cumprir. Basta a mim e a você obedecermos, permanecermos na posição. Permaneça. Eu não quero viver, irmãos, eu não quero viver como Israel, repetindo o mesmo erro. Depois de tudo que eu experimentei, não herdar a promessa, não entrar na terra. Irmãos, eu tenho compartilhado com a minha esposa, eu posso praticamente palpar, e eu digo a ela, falo para ela, amor, o Senhor está prestes a fazer algo. E as provas, elas vêm, parece que você está sendo espremido. As situações vêm para você sair da sua posição. Vamos ficar atento. Eu falo para ela, o Senhor está prestes para fazer algo. E isto não é exclusivo. Eu não quero, irmãos, repetir esses erros. E não entrar na promessa, não viver a promessa e não entrar na terra. Não querer descer as águas pensando que os outros vão pensar de mim. Eu não quero viver assim. Aliás, muitos irmãos desceram as águas nessa semana e puderam receberam, irmãos, a promessa sobre as suas vidas, a promessa do Senhor sobre a vida deles. Aleluia! Eu compartilhei com meus irmãos, eu gostaria de estar lá. Eu pessoalmente, meu coração se regozija onde existem esses trabalhos. É um prazer para mim estar neste lugar e poder estar junto com os meus irmãos servindo e contemplar o que o Senhor está fazendo na vida dos meus irmãos. Mas o Senhor sabe, o Senhor tem trago as pessoas para trabalhar conosco, e Baruch Hashem por isso, e nós precisamos estar cada um na sua posição. O Senhor vai colocando no momento específico aonde eu e você devemos estar. Nós também não devemos, irmãos, sair de nossa posição, até vermos a resposta da nossa busca. Não é até a 3ª vez, mas até a 7ª vez, se necessário. Todo o seu esforço e obediência será recompensado. Insista, persista e receba tudo o que está preparado para a sua vida da parte de Hashem no nome de Yeshua. Nós estamos nesse período de contagem do Omer. 7 semanas completas serão. Fique na posição do Senhor. Isaías capítulo 1, 19. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor desta terra. Mais uma vez o Senhor dizendo, se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor dessa terra. Eu quero isso para a minha vida. E eu sei que o Senhor também quer, porque Ele já falou.
E eu vou continuar perseverando em nome de Yeshua. Que o HaKodesh capacite a cada um de nós. Porque eu vou continuar perseverando em orações. Para que cada um de vocês possam receber e ardentemente desejar o mesmo. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja.